Salve Maria, sou o missionário Zé Roberto. Mais um estudo aqui. Olha só, cara. Vou colocar dois pastores aqui. Primeiro vai ser o pastor. Pastor não, reverendo Augusto Nicodemos. E depois vou colocar aqui, ó. Pedro foi o primeiro papa. Na programa Na Mira na Verdade, professor Leandro Quadro, né? Mas primeiro vamos aqui no reverendo, né? Tem mais autoridade e mais respaldo. Pedro é de fato o Papa, é isso que Jesus quis dizer. Mateus 16, verso 18, palavras de Jesus a Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Uma regra simples de interpretação bíblica é que você não forma doutrina a partir de uma única passagem. Como a Bíblia foi dada progressivamente e seus escritores são vários, você tem que ver como é que aquela verdade ela é apresentada em outras passagens da Bíblia. A pergunta é: o resto da Bíblia confirma que Pedro é o Papa, é a pedra, é o chaveiro do céu infalível a quem Jesus deu toda a autoridade? A resposta é um sonoro não. Não. Vamos conferir. Logo depois que Jesus... Como não? Como não? Vamos dar essa resposta a ele primeiro? Vamos colocar outro aqui? Acho que vai vir um comercial. Vamos ver. Como Pedro ele é o Papa, ele é o porta-voz de Cristo? Já estamos de volta, então, a pergunta... Como não? Vamos aqui primeiro, agora vamos ver aqui outro protestante. A pergunta que ficou em aberto aqui é a seguinte: sou católico e quero saber na Bíblia se Pedro foi o primeiro Papa. Tenho essa dúvida. A paz do Senhor para vocês. Professor Leandro Quadros, o que a Bíblia fala com relação a Pedro e como sendo aí, quem sabe, o primeiro Papa? Obrigado ao nosso querido irmão católico por sua pergunta, tá? Obrigado pela sua confiança. Falta em católico, tá? Em fazer precisando ter instrução, hein? Nosso programa. Eu vou ler para você, querido irmão, o texto que é usado pelos teólogos católicos para tentar provar. Tantos missionários católicos aí na internet aí mostrando a fé católica. Você vai perguntar para um adventista que são protestantes, que se apartou do magistério, que não acredita na igreja, que não acredita no magistério, que não acredita no papado, que não acredita em nada. Tá fraco, hein? Que Pedro foi um papa, ou o primeiro papa, não é? Tá e o texto escuro, é o seguinte, ó. Mateus 16, vamos ler dos 16 ao 18. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, né? Não foram seres humanos, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa leitura inicial parece dar a entender que... É simples. Você viu a visão dos dois protestantes, um adventista e um calvinista, certo? Se for pegar um luterano, se você for pegar um sebreano, vai ser a mesma coisa. Presbiteriano, mesma coisa, mesma visão. Por quê? Não tem visão do magistério. Visão da igreja. Fundamento dos apóstolos. Por que Pedro ele é o chaveiro infalível do céu? Por que Pedro ele é o Papa? Por que Pedro ele é o vigário? Por que Pedro ele é o pai? Muitos dizem que só pode chamar o Senhor de pai. Por quê? Aquele que tem a chave será declarado e será chamado pai. Certo?
E aquele que tem a chave de ligar, desligar, que irá pastorear essa igreja que foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo, em João 19:34, com sangue e água. E as Apóstolos 20:28 também tem isso também. Em Efésios 5:22, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para dar a chave a Pedro. Em 1 Coríntios, se você prestar atenção, 15 ali, Paulo fala que ele aparece primeiramente a Pedro. Por quê? Para dar a chave dos apóstolos. Primeiro foi a Maria Madalena, que viu ele lá no sepulcro, certo? Aos apóstolos apareceu primeiramente a Quefas. E tanto, o nome de Pedro não é mais Pedro, é a Quefas, é pedra. Agora você vai entender, João, vou pegar uma Bíblia maior aqui, se abre em João, abre João 1:42, em Mateus 16, Mateus 16, 18 e outra Bíblia aqui, isso aqui é de estudo, Isaías, te facilita, Isaías 22, do 20 ao 21, certo? É só, João 1:42, ó. Levou a Jesus para os amigos. 42, ó. Levou a Jesus, e Jesus, fitando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Serás chamado Cefa, quer dizer pedra. Certo? Ó. Bíblia, Escritura. Agora vamos entender o texto usando 3 Bíblias. Agora vamos ver o texto aqui em Mateus 16. Agora a gente já sabe quem é a pedra. 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ó, Pedro falando com Pedro, que é a pedra, edificarei a minha igreja. Ó, sob a fé de Pedro, sobre o pastoreio de Pedro, sobre a pregação de Pedro, será edificada a igreja. E também as comunidades têm que ser reconhecidas por Pedro, para ser ligada lá na glória. Os novos convertidos tem que ser reconhecido por Pedro para ser ligado lá na glória. Paulo, em Gálatas 2:9, vai lá em Jerusalém ser conhecido pelas colunas. Pastor universal dessas colunas é Pedro. Certo? Gálatas 2:9. Pedro, sob esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Simples entender. Agora você pega aqui Isaías 22, 20. Naquele dia chamarei meu servo, ele assim, filho de Asias, ó. Que a Bíblia, Hebreus 10:1, são sombras dos bens vindouros. O Velho Testamento está oculta, foi revelado no Novo. Certo? Eu revestirei, 21, com a túnica. Quem veste túnica é sacerdote. Cingirei com o teu cinto. Ele transferirei os teus poderes. Ó. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, para a casa de Judá. Ó. Será um pai para os habitantes de Jerusalém, para a casa de Judá. Certo? Cristo é da tribo de Já entendeu, né? 22. Porém, você pega Apocalipse 3, também tem essa passagem. Porém, sobre os seus ombros, a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. E se fechará, ninguém abrirá. Ó.
Pedro, o que você ligar aqui será ligado. O que você ligado lá. O que você desligar aqui será desligado lá. Olha só. Eu o ficharei com os pregos em lugar firme. Ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Ó. Porém, sobre os seus ombros, a chave da casa de Davi. E se ele abrir, ninguém fechará. E se fechará, ninguém abrirá. Então, quem tem a chave será declarado, Isaías 22, 21. Eu revestirei com a túnica, o cinto, cingirei com o teu cinto. Ele transferirá os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém. Quem tem a chave. Agora você pega aqui em Mateus 16, 19. Ó. Dá para ver? Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Agora uma pergunta. As igrejas protestantes, todas as igrejas que você vê aí, umas é fundo de quintal, umas é em esquina vizinha de boteco, onde era um boteco, fechou, essas igrejas, esses templos do rei Salomão, essas igrejas grandes, essa Assembleia de Deus, a Universal, essas centenas de igrejas, está ligada no céu? Não está, porque todos os fundadores delas não tem a chave, todos os fundadores dela não tem o pastoreio, todos os fundadores dela não tem a profecia que Cristo profetizou aqui. E para os amigos, João 21, 15, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Ali está os discípulos reunidos ali. Cristo chamou em particular Pedro. Pedro, vem aqui. Declarou isso. Por que não os demais? Porque os demais não teve a revelação. Só foi a Pedro. Para ter um só pastoreio. Para não ter cada igreja ter um pontífice. Não, só um só. Sendo pastoreado pela Quefas. João 21, 16. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro desceu porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? E ele respondeu: Senhor, sabe tudo, sabe que te amo. Disse, olha só, cara, é só um jumento que não entende isso, cara. Ó, disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Aqui, você pegar o 18, 19 aqui, Cristo está falando para Pedro como ele vai morrer, cara. Para edificar essa igreja. E não falhou. Foi repreendido, certo, nos evangelhos, porque não tinha o Espírito Santo ainda. O Espírito da verdade sobre a sua vida. Me mostra depois em Atos dos Apóstolos ali, quando vindo o Paráclito, Pedro negando Cristo. Pedro sendo repreendido. Ah, mas Paulo... Não, meu irmão. Os cursilhos é para isso mesmo, meu irmão. Já fiz um vídeo falando sobre isso, Gálatas lá 2:11. Então, agora vamos aqui, ficou fácil entender. Tudo que ele vai falar agora não vai fazer nenhum sentido mais para nós. Porque nós já demos a resposta. Dele que Pedro seria a pedra principal da igreja. Como consequência, se ele é a pedra principal, então poderíamos aqui encontrar um apoio, né, à doutrina católica da primazia de Pedro, e que, portanto, ele seria o primeiro Papa. Mas por que essa interpretação não é correta? Veja, primeiro, Cristo, quando diz assim, tu és Pedro... Por que não é correta? Aquele que tem a chave será chamado como um pai. Isaías 22, do 21 ao 23. E se concretou ali em Mateus 16, 19. Se completou aqui em João 21, do 15 ao 17. Então, para nós, católicos, já está convincente. É embasado a Bíblia. Por que Pedro ele é o pontífice? Porque ele faz a ponte.
Por que Pedro ele é o pai? O vigário, o sucessor de Cristo, porque Cristo deixou o pastoreio a ele. João 1, 21 do 15, aqui já diz bem claro. Cristo sobe na nuvem e fica quem pastoreando essa igreja? É Ellen White? É Martinho Lutero? É a Gina Duque? É Sila Malafaia? É Rodrigo Silva? É Pedro. Quem começou a pregar primeiro? As Apóstolos 2, 14. Pedro, as Apóstolos 3, 2, 41. Converteu mais de 3 mil almas. Foi batizado? Pedro. Então, essa tática, essa malícia aí, é esgoto. Porque tem embasamento na Bíblia. Aquele que tem a chave será declarado como um pai, irá governar. Que ligar aqui será ligado lá, o que desligar aqui será desligado lá, de acordo lá em Isaías 22, do 21 ao 23. Aqui, Pedro ele é o pontífice, porque ele faz a ponte. Por isso que ele é pontífice. E Pedro ele é o pastor, ele é a Quefas, que vai pastorear a igreja. Cristo está dando pastoreio a Pedro. Pastorear o Cordeiro, que são os apóstolos, que são os membros que vão vir. Cordeiro 2 vezes. E a terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. Que estão, as Apóstolos 2, o Espírito Santo desce, essa igreja se torna pública. Olha só. E Pedro já está pastoreando as ovelhas assim, ó. As Apóstolos 2, aqui, ó. 41. Os que receberam as suas palavras foram batizados. E naquele dia elevou-se mais ou menos de 3 mil números de adeptos. Ó Pedro pastoreando também as ovelhas e curando, fazendo milagre, prodígio em nome do Senhor Jesus Cristo. As Apóstolos 3, ali fala, em as Apóstolos 4 ali, converteu, ó. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram, e o número dos fiéis elevou-se mais ou menos de 3 mil, ó. Quem era ali, ó? Enquanto eles falavam ao povo, vieram o sacerdote. O chefe do templo desceu, contrariado porque ensinava o povo a anunciar a pessoa de Jesus, ressuscitou dos mortos. Pedro e João. Em Atos Apóstolos 5 aqui, ó. Pedro também aqui, pastoreando. Em Atos dos Apóstolos aqui, 5, as 15, 16, a sombra de Pedro curando. Em Atos dos Apóstolos aqui, ó, 8. Aqui, ó, Pedro excomungando Simão Mago. Porque Pedro tem esse respaldo, porque ele tem a chave. Você pegar os Apóstolos 8 aqui, ó, do 20 e 21, a vocação de Paulo. Você pega aqui em Atos dos Apóstolos 9, 31, milagre pela mão de Pedro, até 31 até o 42, Pedro curando, Pedro ressuscitando. Em Atos dos Apóstolos, aqui, ó, 11, Pedro em Jerusalém, justificado seu proceder, ó. Olha só, função da igreja de Antioquia, Atos dos Apóstolos 15, o pastor universal 7 colocando a casa em ordem. Tem mais evidência o quê? Que interessante. Você compara Pedro e Paulo. Paulo também curou, Pedro curou. Mas um ponto principal. Paulo não tem a chave. Paulo é pastoreado pelo que tem a chave. Porque Paulo ele teve que reconhecer a sua graça. Por mais que ele seja doutor, por mais que ele seja mestre, ele tem que abaixar a cabecinha dele e ouvir o pastor universal. Por quê? Que Pedro, ele é o que faz a ponte. Porque Pedro, ele é o próprio representante de Cristo. O vigário de Cristo. A voz de Cristo. Que eu pastorei de Pedro tem uma presença muito real. A sombra do Altíssimo sobre a vida de Pedro. Que é o Espírito Santo.
Então, não deixa brecha nenhuma, meu querido. Nenhuma brecha. Tanto esses dois pastores, você pode pegar outros pastores aí, colocar os vídeos e comparar também a mesma coisa. Mesmo conteúdo. Tem uns que são mais ignorantes, né? Mas é simples para você entender. Isaías 21, 23 e Mateus 16, 19. Aí você vai ver. E se meditar aqui em Isaías, para finalizar, Isaías, que é uma prefiguração da Igreja Católica. Isaías 55. Olha só, 55, 3 e 4. Ó. Prestai-me atenção, e vinde a mim, escutai, e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Farei de ti um testemunho para os povos, uma conduta soberana das nações. Conclamarás povos que nunca conhecestes, e nações que te ignorais correrão a ti, por causa do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, que fará tua glória. Olha só. Que interessante, cara. Vamos ver a Jerusalém. A ver Jerusalém, a tradução também de Jerusalém é muito interessante também. Isaías, o saudoso Paulo Leitão, que eu aprendo muito com esse cara, ele usa Jerusalém. (55) 3 e 4, 3 e 5. Escutai-me e vinde a mim. Ouvi-me e vivereis. Farei convosco uma aliança eterna, segurando-vos a graça prometida a Davi. Como efeito, eu pus como testemunho aos povos, como resgate e comandantes do povo. Assim tu chamarás por uma nação que não conheces. Sim, uma nação que não te conhece correrá a ti, por causa de Yahvé teu Deus, a busca do Santo de Israel, porque ele te cobrirá de esplendor. Olha só, uma nação que não te conhecerá ainda, foi conhecida ali. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, que todas as nações do mundo inteiro vão ser ensinados por essa igreja. Interessante. Que Cristo é a cabeça dessa igreja. Colossenses 18, Cristo é a cabeça. E essa igreja é a esposa do Senhor. Então, aqui já está profetizado. Uma igreja que não será conhecida ainda. Foi conhecida agora. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.